A paz do Senhor para todos. Eu sou a Alexandra, para quem não me conhece ainda, eu tenho aqui um canal Honrando Vidas. E para vocês que já me seguem, muito bem-vindo. E para vocês que estão chegando, muito bem-vindo também. Eu vim contar um pouquinho só do meu testemunho, né? Que eu tive na gestação. Eu estou carregando aqui, estou segurando no meu braço o meu milagre. E o Senhor já faz alguns dias que o Senhor vem me tocando para falar. Eu fiz um voto e eu tô cumprindo. Quando eu cresci e sempre foi muito meu sonho ser mãe. Ter uma menina e vestir ela como eu me visto. E colocar as roupinhas tudo igual. Eu sempre tive esse sonho desde adolescente. E desde adolescente eu também tinha um sonho de colocar o nome Melry. Eu queria ter esse nome, Melry. Mas minha mãe colocou o nome Alexandra e Alexandro, que é o meu irmão mais velho. Então ela não ia trocar de jeito algum, porque Alexandra e Alexandra já fazem a combinação, então ela não ia fazer isso. Então eu pensei comigo, quando eu crescer eu vou ter a minha filha e eu vou colocar o nome dela Melry. Já tinha o nome. Entrei em algumas lives, Deus falou assim que Deus iria me dar um casal, ia me dar uma menina. E eu fui pra Bahia. E quando eu tava na Bahia, eu já tava perto de vir, eu conheci uma amiga minha, né, que eu gosto muito, o nome dela é Missionária Cleonice. Deus usou a Missionária Cleonice e dizia assim: Alexandra, eu vejo você com o milagre de Ana. Ela falava assim: Deus vai te dar o milagre de Ana. Toda vez ela falava: Deus vai te dar o milagre de Ana. E a gente foi fazer a obra junto na Bahia. Aí ela falava: Alexandra, Deus vai te dar o milagre de Ana. Aí eu falei um dia, irmã, o milagre de Ana é uma criança, não é? Ela falou: sim, mãe, eu não sei o que é, mas eu só sei que Deus diz toda vez que eu te vejo. E, ou seja, ela me via quase direto, quase todo dia. Deus vai te dar o milagre de Ana. Em outras palavras, irmão, eu era o meu sonho, mas eu comecei a andar com uma amiga minha que ela teve as gestações dela, foi muito difícil para ela, conturbada. E ela dizia assim que preferia ter doença ao invés de ter uma criança. Irmãos, você anda com uma pessoa, você pega o costume da pessoa. Mas, Alexandre, isso não existe. Existe sim, é bíblico. A Bíblia diz assim, quando você anda com uma pessoa, você anda, né? As más conversações corrompem o bom costume. Então, assim, eu entendo ela. Eu sempre entendi, na verdade. Mas ao ponto de andar tanto com ela que eu peguei. Ai, mamãezinha, passou, Vitinha, vem. Ela dando risada. Ela dá risada dormindo pra mamãe. Celosa da mamãe. Eu faço o biquinho, vai. Gente, bem, eu vim da Bahia pra cá e eu falei, graças a Deus. Porque a irmã, toda vez que ela me via, ela falava do milagre de Ana. E eu já imaginava que era um filho, né? E nessa época eu tinha medo de ter uma filha, um filho, porque eu tinha medo de criar. Como eu vou criar uma criança? Tem que ter muita sabedoria. Eu não me sentia preparada para isso. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui fazer uma obra numa casa, orar. Quando eu cheguei nessa casa para orar, veio uma irmã na marcha, o nome dela é missionária Soninha. Ela falou: Alexandra, irmã, eu te vejo como uma criança. Eu vejo tudo rosinha. Né, mamãe? Ela via tudo rosinha, princesa. Pronto, meu amor. E ela falou pra mim assim: eu vejo tudo rosinha. Aí eu, na minha mente, você já imagina o que eu fiz, né? Na minha mente. Nem vou falar isso. E quando eu fui pra casa dormir, de manhãzinha eu tive um sonho, uma visão. Eu sonhava que eu estava em um lugar, né? E eu vi uma mão muito grande descendo do céu e fazia assim na terra. E um pó vermelho subia. E a gente corria, né? Era a ira de Deus. A gente corria, chegava adiante, lá distante tinha um lugar assim no alto, uma casa no alto. Para chegar ali naquela casa, você não era qualquer um, não era todo mundo que conseguia. Mas quem conseguisse, né, entrar, eu conseguia entrar. E quando eu entrava, aparecia um homem negro, e esse homem dizia ser Deus. Irmã, Deus é negro?
Irmã, essa é a visão que eu tive. E Deus, ele aparece como ele quer, né, gente? Tem gente que aparece um velhinho bem branco, né? E tem outros que aparece uma voz. Eu já sonhei também com uma voz. E do jeito que Deus no sonho mostrava, acontecia, infelizmente, né? Uma prova que eu passei. E, gente, eu, eu sonhava que eu entrava nessa casa e vinha uma voz dizer assim, ó, todo mundo que entra aqui e pede para ele uma coisa, ele faz assim, ó, pode ser o que for. Aí na hora, gente, eu só lembrei de 2 talentos meus que eu enterrei, que eu tinha enterrado. Uma foi a palavra e outra uma outra coisa. E na hora eu falei a palavra e o outro engasgava e não saía, não saía, não saía. Quando saía, eu não conseguia falar. Quando eu conseguia falar, eu falava no meu camarim. Eu agradeci a Deus que mandou pra mim o maior dos sonhos meus. Já posso ver em seu olhar, pequena flor, você brotou de um verdadeiro amor. E E aí eu sonhava, eu falei, mas eu não quero, eu não quero. Mas eu ficava com a música na cabeça e corria. Eu falei, essa música é da Joelma do Banda Calypso, mas como cantar? Eu apareci em outras igrejas cantando essa música em sonho e minha barriga fazia assim, em questão de segundo. Crescia em questão de segundo e também a minha barriga, aliás, e eu apareci em outras e várias igrejas cantando e eu pedia perdão a Deus por não ter querido, né, antes. Porque eu também tinha alguns traumas também, na verdade, né? Então, aí eu acordei, abaixei a música e ficava. Eu dizia que não queria, mas estava sempre ouvindo a música e cantando. Para mim, essa música é um louvor, é um hino. Então, passou-se um tempo, Deus, casei, Deus, toda vez que uma pessoa ligava para o meu esposo, ela ligava e falava assim, tua esposa vai ser curada. Vocês lembram da profecia? Deus vai dar a vitória de Ana. Ana teve essa vitória, Ana era estéril, eu não sabia, mas eu também não procurei um posto, a gente casamos e assim, não engravidamos, não engravidávamos de jeito nenhum. Bem, a gente também não estava fazendo plano, mas também, né, a gente estava assim, que seja feita a vontade de Deus, né? E aquela coisa. Aí Deus começou a dizer que ia curar meu útero. Deus falou que ia curar, me curar. E assim, pessoas que não me conheciam, nunca me viram, nunca me conheceram, eu falava todo. Gente, é para quem tem fé, tá? Todas elas falavam a mesma coisa. Eu vejo um bebê, Deus vai te dar uma cura, Deus vai fazer você ser mãe, Deus vai curar você, Deus vai te dar a vitória de Ana. Falava assim também. Tinha algumas profecias que também imitavam essa. Deus vai te dar. Mas tudo dizendo que Deus ia vir trazer uma cura. Deus vai te curar, Deus vai te curar. E eu decidi não ir buscar um hospital, porque quando a gente ouve do médico, a gente pode balançar. E eu tava, sinceramente, eu tava com medo sim de ficar minha fé balançar, porque eu tava muito segura em Deus, que Deus ia me dar no tempo certo, e eu não ia precisar fazer medicamento, não ia precisar passar por processos, não ia precisar passar por nada disso. Então eu confiei e não quis ir lá fraquejar minha fé. E aí, no ano seguinte, do jeito que Deus falava, eu falei, isso não vai passar do ano seguinte. Parecia até que a gente já estava grávido já. Tanto que a gente ouvia as pessoas falar, olha, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. E era homem, era mulher, era missionária, era pastora. Aí, meu irmão, tudo isso. Eu já sabia, né? Então, pra que ir pro hospital? Não, já ouvi de Deus. Se você já ouviu de Deus, irmão, em nome de Jesus, toma posse. Por isso que eu não fui, entende? Porque assim, até então Deus falou que ia curar, mas e se eu descobrisse a fé da. Não, gente, olha, tampa o ouvido
tá? E dá glória, vamos embora, né? Então é isso. Casamos e aí veio a Melry. Eu fiquei sabendo, eu comecei a perceber algumas diferenças em mim e já tinham falado que eu tava grávida, uma irmã, e assim, ela falou: "Ai, Melissa, você tá muito gordinha." Eu vi, né? Engordou, pronto. Eu acho que você tá grávida. Até fizemos não dava. De jeito algum, nunca dava. Aí eu senti. E um dia eu ouvi uma profecia que o meu pastor falou assim: quando a pessoa for engravidar, a pessoa vai sentir, né? No caso, ele falou o quê? Ele falou que quando a mulher engravidar, ela sente. E assim mesmo eu fiz, eu senti. Aí ele falou assim: não, toda vez, meu marido, toda vez que você fez, toda vez que você pensava, eu falei: não, as pessoas pensaram, mas dessa vez eu estou sentindo que está chegando. E, gente, não vou mentir, eu tava passando por algumas lutas, né? E eu não tava esperando, eu falava para Deus que viesse no momento certo. E o momento certo de Deus não é o nosso, irmãos. Simplesmente veio. E logo de início eu chorei, fiquei preocupada, fiquei triste. Mas eu falei: tá repreendido em nome de Jesus. A minha filha, eu te abençoo. Você vai vir amada, você vai vir com saúde. Pedi perdão para Deus. E comecei a viver minha gestação. No outro dia, fiquei na cama. No outro dia, só comia legumes. Depois emagreci 9 quilos. Depois eu fiquei quase depressiva. Eu fiquei deitada em uma cama, irmãos. Eu fiquei deitada em uma cama e eu só chorava. Só chorava. Eu não aguentava dobrar o joelho no chão. Eu dobrava o joelho em cima da cama. Com isso, o espírito da depressão começou a me rodear. De tanto que quando eu entrei em um lugar assim, a irmã falou: vejo um espírito de depressão na irmã. Eu falei: irmã, Deus já tem me dado até vitória, né? Foi quando eu fui me levantando. E quando eu vim para São Paulo, eu estava em São Roque, vim para São Paulo e eu comecei a congregar e eu comecei consagração todo de manhã, todo dia. Irmão, não tem como, viu, você orar e não ver a vitória. E Deus ele falou, usou minha irmã, falou assim: eu vi o espírito da depressão, que Deus te deu livramento de depressão. E a oração, irmão, acredite, ela faz toda uma diferença assim, né, mamãe? Essa princesa aqui nasceu com muita oração. Muita oração. Quando eu engravidei da Melry, antes de engravidar, Deus falava para mim, ora 3 vezes ao dia. Eu tentava fazer, mas eu não conseguia, porque é muito complicado, irmãos. Orar 3 vezes ao dia. E a verdade é que quando a gente quer, a gente consegue.